Olá, meus caros amigos, amigas, seguidoras e seguidoras. Está começando mais um Conversando com José Manuel RS, aquele espaço que foi criado, como todos vocês sabem, para defender a nossa democracia através do debate saudável de ideias e do respeito a todas as opiniões. Gente, hoje eu tenho muita coisa para a gente comentar, então eu fiz uma pequena pauta. Eu quero começar com o resultado das eleições aqui do Rio. No primeiro momento, não teve nenhuma surpresa. Já era praticamente garantida a presença de Eduardo Paes no segundo turno. Agora, Marcelo Crivella, um dos piores, se não o pior prefeito que o Rio de Janeiro teve nos últimos anos, ter ido para o segundo turno e ainda, como as coisas sempre podem piorar, Carluxo foi reeleito para o 6º mandato de vereador. Só que esse agora vai ser em Brasília, ao lado do papai e do mano, né, para organizar as atividades da família. E, pasmem, Gabriel Monteiro. Para quem não sabe, para quem não lembra quem é aquele youtuber que foi da Polícia Militar, ele se desligou da Polícia Militar e se concorreu ao youtuber. Só para lembrar um pouquinho, a ficha disciplinar dele tem 16 transgressões disciplinares, 52 faltas e tudo isso somou 33 dias detidos. Ele chegou a ser expulso, foi reintegrado e agora, por uma força do estatuto da PM, ele teve que se desligar da PM para concorrer à vida pública. Eu só tenho a dizer o seguinte: vocês acham mesmo que essa pessoa que foi um péssimo policial militar, sem querer com isso atacar a instituição que na sua grande maioria, felizmente, é formada por bons policiais, ele foi um péssimo policial, ele vai ser um bom vereador? E isso é outra coisa também que chama atenção. Está sendo dado um sinal de alerta há muito tempo para o crescimento de candidaturas apoiadas pelo crime organizado, tanto o tráfico quanto a milícia. Elas estão estendendo os seus tentáculos na vida pública aqui do Rio de Janeiro e ninguém está fazendo nada. Vai até chegar a hora do ponto daquele, sabe, o último que sair, apague a luz. Na Câmara dos Vereadores, eu andei olhando aqui o mapa que saiu, ficaram PSOL, DEM e Republicanos com 7 cadeiras, vão ser as maiores bancadas. O resto, vamos dizer assim, de partidos mais assim progressistas. O PT ficou com 3 cadeiras, o PDT ficou com 1, e todo o resto ficou uma base mais ou menos conservadora, variando entre 3, 2 e 1 cadeira. A composição da Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro vai continuar sendo conservadora. Tudo bem. E o que também isso vale a pena? Não é, como estão dizendo assim, a esquerda encolheu. A direita ficou na mesma. E a extrema-direita caiu. Ficou na mesma. Houve sim uma certa derrota para o Bolsonaro, que praticamente nenhum dos candidatos apoiados por ele arrumou nada. Só 2 vão para o segundo turno e outros 2 foram eleitos em algumas pequenas cidades. Mas já fica isso uma coisa boa. O transe do mito, do capitão, as pessoas estão começando a acordar desse transe e ver quem realmente é Jair Bolsonaro. Tá? Ainda é cedo, vamos ver como é que vão ser as novas prefeituras. Tem a Manuela Dávila lá no Rio Grande do Sul, o Guilherme Boulos em São Paulo, e mesmo que eles não ganhem, já estão dando uma grande resposta ao bolsonarismo, tá? Isso é muito importante e com isso vamos ficar de olho nas próximas eleições. A lamentar mais uma vez que a esquerda não consegue se unir. Não surge uma liderança nova, talvez esteja surgindo agora, mas a verdade é essa.
A esquerda não consegue se unir, infelizmente. Enfim, as fichas estão aí, vamos ver como serão o segundo turno, o que vai definir, como será definido o mapa das prefeituras nas principais capitais brasileiras e torcer e continuar preparando o fim de Jair Messias Bolsonaro, o fim do bolsonarismo, o fim dessa seita satânica. Ainda sobre as eleições, vejam uma coisa muito curiosa que está acontecendo. Aqui no Brasil, desde a sua eleição, Jair Bolsonaro tem insistido de que houve fraude, de que ele levou a eleição no primeiro turno. Gente, ele já estava no segundo turno, então que fraude foi essa? Se for pensar dessa maneira, mesmo ele tendo sido do baixo clero, os seus votos também foram fraudados. Ou então as urnas eletrônicas servem para conseguir o que eu quero e depois eu vou me livrar delas. É esse o pensamento de Jair Bolsonaro, que aliás está seguindo fielmente as ordens do seu dono, Donald Trump, né? Que estalou os dedos e o cachorrinho veio, balançando o rabinho pro dono. Aí Donald Trump tentou fazer isso nos Estados Unidos. Olha que coisa, que paradoxo. Donald Trump e Jair Bolsonaro foram eleitos democraticamente. E essas duas aberrações estão atacando a própria democracia que permitiu que eles fossem eleitos. Aí aqui no Brasil começa, né? Desde então, os seus zumbis, que aquilo eu não posso considerar isso assim como pessoas que seguem uma corrente política, que simplesmente repetem, não param, não pensam, não analisam o que está acontecendo. Outro dia eu cheguei a ver uma situação absurda. Eu vi uma pessoa, não sei se ele deve ter falado sério, que o texto estava sério. Ele falando que se Bolsonaro mandasse ele dar o fiofó, ele dava. Isso para mim é uma bela de uma desculpa, tá? Desculpa até o termo, isso para mim se chama viadagem enrustida, tá bom? Enfim, Bolsonaro tem insistido nisso, seus zumbis têm mandado essa, está começando a circular nas redes sociais uma bobagem, uma maluquice que eu recebo desde 1998. Começou com uma história de que aquela Copa foi entregue. Aí cada ano muda a bobagem. Já chegou ao ponto até do carnaval carioca. E é a mesma besteira. Aí eu não resisti, até para ter uma base para poder comentar isso com vocês, eu li a bobagem inteira. Gente, vocês sabem quem estaria investigando a suposta fraude? A Gazzetta dello Sport. É um jornal dedicado única e exclusivamente ao esporte na Itália. Olha o absurdo, olha que ninguém parou e compartilha essa bobagem. Eu deleto na hora. Eu recebi por um site que checa fake news. Aí eu não resisti, comecei a rir. Tem que rir, que a coisa é ridícula. E não é a primeira vez que Bolsonaro ataca a democracia. Vocês lembram dos atos antidemocráticos? Cada hora ele solta um balão de ensaio. Mas graças a Deus a sociedade brasileira está acordando. As instituições brasileiras estão cada vez mais firmes para desespero do bolsonarismo e de seus fanáticos seguidores. Cada hora ele tenta uma coisa para atacar a democracia. Cada hora ele tenta uma coisa e não consegue, não vai conseguir. Porque a sociedade brasileira está acordando, começou a dar uma resposta agora nessas eleições para prefeito e vai dar uma resposta em 2022, fazendo com que o Brasil acorde desse pesadelo, acorde desse transe, se liberte desse mal que foi o bolsonarismo, que está sendo o bolsonarismo. Vamos ver o que mais eu tenho para comentar agora. Ah, sim! Lembrei, ainda falando das eleições, gente. Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara do Bolsonaro quando ele recebeu a notícia de que houve um aumento, que vários candidatos ligados ao movimento LGBTI, especialmente trans,
foram eleitos vereadores. Tammy Gretchen foi eleito vereador em São Paulo. Uma professora, uma mulher trans, foi eleita vereadora em Belo Horizonte, uma outra no Nordeste. Gente, isso foi maravilhoso, isso foi uma vitória da democracia, do respeito, da tolerância, que essas são coisas que todos vocês sabem, que o bolsonarismo não sabe o que quer dizer essas palavras. Respeito, tolerância e democracia. Eles não conhecem isso, eles conhecem ódio e intolerância. Essas palavras estão impregnadas no seu DNA. Enfim, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos. Peço mais uma vez que deixem os seus comentários. Eles são muito mais importantes do que os likes, tá, gente? Os likes também são importantes. Mas os seus comentários, concordando ou discordando da minha opinião, são importantíssimos, porque é essa a proposta do canal. Obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo dia. E até o próximo Conversando com José Manuel R.S., se Deus quiser. Um abraço a todos.